Oi, eu sou a Letícia, por aqui a gente fala sobre livros, filmes e séries. A gente também usa isso como base para falar de relações e interações humanas. Hoje a gente vai falar sobre celebridades ou artistas terem ou não que se posicionar na internet, efeito manada, esse tipo de coisa, o que a internet tem se tornado na relação de posicionamento quanto a pautas importantes nos dias de hoje. Bom, se você tem a minha idade, ou pelo menos está na casa dos 20, eu acho que talvez você se lembre daquela campanha Somos Todos Macacos. Se você nunca ouviu falar, vamos ver um vídeo aqui resumindo o que foi isso. Olha, o jogador da seleção brasileira, Daniel Alves, deu uma lição ao mundo e mostrou que racismo se combate com atitude. A iniciativa do atleta gerou uma campanha que teve adesão, inclusive, da presidente Dilma. Do Palácio do Planalto veio a resposta. Nas redes sociais, a presidente Dilma Rousseff elogiou a atitude do jogador e afirmou: na Copa, o Brasil levanta a bandeira contra a discriminação racial. Em defesa do colega, Neymar lançou a campanha Somos Todos Macacos. Solidariedade também de celebridades que postaram fotos com bananas. O gesto absurdo aconteceu na Espanha. Quando Daniel Alves se preparava para bater escanteio, uma banana foi jogada no gramado. Sem se abalar, o lateral do Barcelona e da seleção pegou a fruta e comeu. Em seguida, continuou jogando como se nada tivesse acontecido. O time dele acabou vencendo a partida. Depois do jogo, Daniel Alves escreveu: "Meu Brasil brasileiro, verde, amarelo, preto, branco e vermelho. Estamos mais fortes do que nunca. O sorriso é a nossa proteção. Nos vemos na Copa." O torcedor já foi identificado e, como punição, está proibido de entrar no estádio pelo resto da vida. A informação foi confirmada no site do clube espanhol. Este não é o primeiro caso de racismo no futebol. Gente, vale ressaltar que hoje esse Daniel Alves, né, já foi exposto que ele cometeu crimes sérios e tal, mas ainda assim, nessa época, se eu não me engano, eu acho que não tinha polêmicas envolvendo isso ainda, não tinha nada exposto, mas ainda assim não deixa de ser um crime de racismo, né? Independente das atrocidades que ele fez ou não, foi racismo e isso é crime também. A gente não tá aqui pra falar do Daniel Alves em si, mas sim do ato de racismo, enfim. O assunto não é sobre o Daniel Alves, tá bom? Eu dei umas risadinhas aqui quando eu tava assistindo isso, porque hoje a gente olha pra trás, eu acho que a gente consegue olhar pra trás e pensar, tipo assim, era de bom tom ter feito isso? Uma chamada assim? Eu vi um vídeo de uns caras conversando sobre isso, nem sei quem são, mas tava no TikTok, e eu achei interessante. Vamos ver aqui rapidinho. Eu pensei num bagulho no banho, eu queria te falar, viado, não falei pra ninguém ainda. Que isso? O que é? Viado, aquele dia lá, faz tempo, mano, quando jogaram uma banana pro Daniel Alves em campo, ele comeu. Aí ele foi pra casa e puxou a hashtag Somos Todos Macacos, viado. Os negros venceram ou não, viado? Mano, os negros não venceram, mano. Por que somos todos macacos, mano? Mano, somos, tá se referindo a quem, caralho? Ô, quem puxou essa hashtag? Foi eles, pá? Acho que foi, viado. Somos todos macacos, todo mundo. Somos todos macacos. Que é isso, viado? Mano, o pessoal achando que tava lutando contra o racismo. Mano, somos todos macacos, mano. Quem é somos? Quem que é? Tá se referindo a quem? A mim? Eu sou macaco também? Eu sou macaco? Eu não sou macaco, viado. Eu vou olhar no chat GPT, foi quem puxou. E aí, somos todos macacos. Quem puxou a hashtag Somos Todos Macacos? Mano, não foi eles, pá, sabia? Os caras, tipo... Porque aconteceu, eu lembro que aconteceu. Mas ele postou também, que eu sei que ele postou. Não, tá. Foi, né? Você não acredita quem foi? Quem? Neymar! Gente, eu acho que isso facilmente daria um episódio de The Office. É uma coisa tão absurda, foi tratado como uma parada super normal. Dá pra entender que a intenção era boa, tipo assim, se você tá sofrendo racismo, tipo assim, você não tá sozinho, né? Então se você é um macaco, todo mundo é. E também tem a questão de que ele sofreu isso lá na Espanha, né? Então assim, ele é uma pessoa latina na Espanha. Também existe muito preconceito, né, na Europa, em qualquer outro lugar no mundo, em relação a brasileiros também, né? E latinos no geral, que também chamam de macacos. E aí junta as duas coisas, com a questão racial e onde a pessoa mora, de onde a pessoa é, a origem dela, e aí a galera deve ter achado
de um ótimo tom, falar que todos nós somos macacos, enfim. A primeira coisa que eu quero apontar aqui hoje, gente, é porque existem muitas coisas na internet hoje que é feito só pra dar um check na lista de pautas importantes, que muitas celebridades ou até pessoas comuns mesmo acham que devem se expressar na internet, mas só porque tá todo mundo fazendo. Porque assim, o que foi que mudou? O que foi, tipo, que caminhou como sociedade? Ou que tipos de debates foram gerados a partir da campanha Somos Todos Macacos? Se você for procurar matérias, igual eu procurei, não tem nenhum debate muito profundo. É o fato de que jogou a banana, o Daniel comeu e somos todos macacos. Teve mais do que isso. E, claro, foi crime, ninguém deve sofrer racismo, o torcedor não estava certo de fazer isso, porém não gerou muita coisa na questão da pauta contra o racismo. E eu lembrei um pouquinho de um episódio, eu não sou fã de Black Mirror, gente, eu não sou fã, eu acho que, mesmo eu gostando desse tipo de coisa assim, um pouco parecida com Black Mirror, eu não sou tão chegada, mas tem alguns episódios que eu gosto. E um deles é o primeiro episódio da terceira temporada, que a sociedade, ela gira em torno dos likes nas redes sociais. Então, o episódio gira em torno da protagonista que ela, como todo mundo, tenta agradar todo mundo porque as pessoas dão avaliações. Então, vamos supor, você vai numa padaria e você trata o atendente mal, ele vai te dar uma pontuação ruim, de 1 a 5 estrelas. E aí essa pontuação vai ficar ali pra você. Então, as pessoas ao seu redor, elas conseguem olhar, por causa de um dispositivozinho, tipo como se fosse um celular, a pontuação que você recebeu. Não só dessa vez, mas a sua pontuação geral. Então, qual é a média do pensamento, né, de quanto você agrada as pessoas ao seu redor. Então, você tem que fazer tudo pra que você consiga agradar todo mundo. E a sociedade ali, e também na vida real, é um grande teatrinho. E eu lembrei desse episódio porque se surge uma campanha que tem um assunto relevante e tão importante quanto esse, mesmo que você não se importe, você vai fazer porque tá todo mundo fazendo. Se você é um artista e é famoso e você não falar daquilo, é uma coisa assim que não vai te comprometer, por exemplo, falar de política, é só você falar daquela pauta e você vai ser aplaudido, então você tem que falar, mesmo que, tipo, dane-se a pauta pra você. Todo mundo está fazendo, então eu também vou postar uma foto com a banana e falar somos todos macacos, mesmo que eu não esteja nem aí. Até que ponto aquilo ali foi uma questão genuína, não só amigos famosos daquele jogador que estavam apoiando o jogador, eu não estou dizendo que ninguém estava apoiando a causa contra o racismo, tá, gente? Só uma pergunta solta. Até que ponto aqueles famosos estavam apoiando, de fato, da luta contra o racismo, ou apoiando só o amigo, jogador famoso deles, ou então, tipo, só postando sobre aquilo porque tava todo mundo postando também, e aí eles têm que ser legais também na internet. Tem um outro filme que eu até comentei uns vídeos atrás aí, que é um filme, assim, que eu acho bem interessante, porque mostra um pouco sobre a cultura do cancelamento, que fui cancelada, vou deixar aqui pra vocês, me deu um branco agora do nome do filme. Mas a menina, ela quer crescer nas redes sociais e tal, e aí ela inventa que ela vai pra Paris, e coincidentemente tem um atentado lá em Paris, e a família dela, os amigos dela acham que ela tá lá, mas ela só tava usando Photoshop nas coisas e tal, e aí ela começa a fingir que ela estava lá, e que ela estava, tipo, num lugar muito próximo onde aconteceu o atentado terrorista. Ela, ao invés de desmentir, prossegue com isso e ela começa a participar de discursos em relação a coisas traumáticas, né, coisas que são muito importantes nos Estados Unidos, como tiroteio em escola. Ela vira amiga de uma menina que é muito ativa nessa área, é uma voz muito importante para certas causas que são relevantes, que ela de fato tem um trauma, e ela fica fingindo o filme inteiro. E a personagem, ela não só queria crescer nas redes sociais, mas ela acaba fingindo se importar com coisas que na verdade ela não se importa. Não só que ela não viveu, mas que ela realmente não se importa. Porém, é legal você falar dessas coisas na internet, é legal você ser ativista para algumas coisas, é legal você lutar por boas causas, mesmo que você não esteja nem aí. Até que ponto essas coisas são ou não verdades? Recentemente na Copa tem acontecido vários casos de atos e falas racistas da torcida argentina. Recentemente, hoje, estou gravando isso aqui no horário do jogo, ó, são 4h30, é o último jogo da Copa, e eu vi vários vídeos de falas e gente jogando coisa num influencer famoso lá de fora, porque ele é uma pessoa preta. Vários jogadores, várias celebridades não se pronunciam a respeito disso. Nós vamos entrar agora no assunto: as celebridades devem ou não se posicionar sobre certas coisas na internet. Por que a gente cobra famosos como se eles fossem políticos? Porque eles têm tanto poder quanto políticos, às vezes até mais. Apesar da pergunta ter sido em cima do Messi, esse vídeo não é sobre o Messi, esse vídeo não é sobre futebol, esse vídeo não é nem mesmo sobre racismo. Esse vídeo é sobre figuras públicas e o papel social/político delas. Como nesse perfil falando sobre cultura pop e não esporte, eu vou usar a Princesa Diana como exemplo. No auge da epidemia da AIDS, nos anos 80, a Princesa Diana cumprimentou, no caso, apertou a mão de um paciente soro positivo sem luva, sem nada. Na época, a medicina já sabia que a doença não era transmitida a partir do toque, no sentido de você podia cumprimentar alguém, abraçar alguém, que você não seria contaminado por isso, mas ainda existia muito preconceito, ainda existia muita desinformação, e com esse simples ato, ela ajudou a combater esse estigma. Da mesma forma, ela caminhou por um campo minado na Angola e fez milhares de jornais, revistas, enfim, a mídia no geral dá atenção para esse assunto que,
vamos ser sinceros aqui, meio mundo ignorava. Acabei de me tocar que fala de um ex-monarca britânico num vídeo que mal bem tem como um dos tópicos racismo. Talvez não tenha sido a melhor ideia. Peço perdão, gente, mas honestamente foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas por que eu falei deles? Porque eu acho que esses casos são um ótimo exemplo do alcance, do poder, da influência que essas pessoas têm. Em outras palavras, da capacidade que eles têm de mobilizar a mídia, a imprensa para falar sobre determinado assunto, meio que obrigarem esses veículos a darem pauta para isso. E, consequentemente, a capacidade que eles têm de conscientizar a população sobre determinado assunto, sobre determinado tópico. E acredito que em relação a isso, ninguém duvida. Só que aí a gente entra em dois pontos que é, tá, mas as pessoas são obrigadas a usarem a voz delas? E se elas usarem, de fato, muda alguma coisa? Na minha opinião, que não foi solicitada em nenhum momento, essas pessoas de grande influência, né, com o chamado capital simbólico, têm sim o dever cívico de usar essa influência para algo além do próprio umbigo. Mas como esse vídeo não é sobre o que eu acho, vamos aos fatos. Racismo, misoginia, homofobia são estruturas, ou seja, é algo que historicamente foi construído. E como algo que foi historicamente construído, é óbvio que nada disso vai acabar do dia pra noite. Muito menos com nota de assessoria de racismo errado, negro também é gente, não compactuo com nada disso, mas a gente já fala disso. Agora, a omissão não só não ajuda a combater nada disso, né, a mudar nada disso, como ela ajuda, né, ela contribui a sustentar toda essa ideia. Sabe quando as pessoas falam, não adianta você não ser racista, você tem que ser antirracista? O que elas querem dizer é que não adianta a gente ser uma pessoa passiva diante do racismo, a gente tem que ser um agente ativo. Ou seja, não adianta uma torcida estar ecoando um hino racista, ou até mesmo seus companheiros de seleção estarem cantando uma música racista, e você achar que tá tudo bem só porque você não tá cantando. Quando as pessoas pedem que o Messi, ou qualquer outra pessoa, por exemplo, no mundinho de divas pop, isso também é uma pauta bem recorrente. Mas quando as pessoas cobram uma postura desses ídolos, é porque o silêncio, a omissão deles, só contribui para que essas ideias, essas estruturas se mantenham. Nesse caso, ficar em silêncio tem tanto peso quanto concordar com aquilo. No sentido de ambos os posicionamentos, ou a ausência de um posicionamento, só ajudam a conservar esses ideais. Então, um pronunciamento do Messi ou de qualquer celebridade não tem poder de acabar com nada disso. E ninguém cobra essas pessoas achando que eles têm esse poder. Mas essas pessoas ajudam, né, têm poder, têm influência para definir o que é socialmente aceito e o que não. Se elas quiserem, elas têm o poder de influenciar a população. Vamos usar o exemplo do Messi aí em 2026, né? Porque eu não sei, eu não acompanho ele, não sei de outros casos. Mas esses casos de agora de 2026, até então eu não vi ele se pronunciar a respeito de nada, ou nenhum site dá notícia de que ele falou alguma coisa contra esses atos racistas. Porém, vamos pegar o contexto de que ele é o jogador da Argentina. E aí você tem uma torcida que exalta esse cara, e eu acho que se ele falasse alguma coisa a respeito disso, pros próprios fãs que admiram ele, porque querendo ou não, sim, gente, existe uma grande influência das pessoas, eu acho que não completamente, tipo assim, ele falar e ser aquilo na vida daquelas pessoas, mas existe uma influência e existe uma capacidade também de que se ele fala algo, pode levar a certos debates, e pode chegar nas pessoas de uma forma mais saudável, de uma forma que não fale só sobre o ato daquele jogo, coisa tipo, mas talvez em debates estruturais, de como aquelas pessoas pensam, de como que eles se comportam. Como a menina do vídeo disse, né? Não vai acabar, mas ele tem sim um poderzinho para poder subir um debate, para poder levantar coisas importantes e relevantes. Tipo, gente, a gente tem que repensar como é que a gente se comporta dentro do campo, como é que a gente enxerga nossos colegas, nossos adversários, que também são pessoas. Ele poderia falar alguma coisa, e mesmo que não resolvesse o problema, ele poderia usar a voz dele para alguma coisa. Nesse caso, né, que é um jogador da Argentina, em relação a casos da Argentina, eu acho que é muito pertinente ele falar. Pode ser um peso ele ficar calado. No mesmo caso, sobre atos racistas na Argentina, o Neymar, por exemplo, falar sobre isso, não vai ter o mesmo impacto do que o Messi falar para a torcida argentina. Essa questão aí, por exemplo, ele mesmo puxou a hashtag lá do Somos Todos Macacos, e todo mundo seguiu, porque de bom tom ou não, errado ou não, a intenção dele sendo boa ou não, ele tinha voz pra falar aqui com o público brasileiro. E mesmo que, na minha opinião, isso não tenha levado a grandes debates ou coisas muito profundas, pelo menos ele usou a voz dele pra alguma coisa. Não sou fã do Neymar, não, gente. Na verdade, eu nem acompanho muito futebol. Eu acompanho o Botafogo, meu marido é botafoguense, minha família é botafoguense, sofro ali com a minha família, né? E só, eu sei das fofocas, das coisas, dos jogos do Botafogo, mas de resto eu não tô muito por dentro, sabe? Essas notícias mais famosas, assim, em relação ao Neymar, a família dele também, eu acabo sabendo que eu tenho celular, né? Independente dessas coisas, pelo menos lá atrás, que eu acho que era um pouco menos, assim, problemático, algumas coisas que o Neymar fazia e falava, ele sempre esteve em alta, mas eu acho que foi o auge dele, né? Esses anos aí entre 2010, 2015, por aí. Ainda assim, ele deu a cara a tapa lá e falou. Então eu acho que é importante a pessoa reconhecer a voz que ela tem para certas circunstâncias. Vamos terminar de ver o vídeo aqui. Influenciar a população, de pressionar instituições, de trazer destaque para algum assunto e, o mais importante, de legitimar determinadas conversas. Em outras palavras, elas têm o poder de aumentar o alcance de determinada mensagem. Isso tanto pro bem quanto pro mal. E como eu falei antes, uma nota de assessoria ou um pronunciamento que você fez no século passado, não adianta
adianta em muita coisa. No sentido de não dá pra isso ser uma ação pontual, mas é no mínimo um começo. E quando a gente leva isso pro contexto de futebol e principalmente Copa do Mundo, que sempre foi um instrumento político, isso tudo fica ainda mais relevante. E de novo, não quero falar sobre futebol e Deus permita que esse vídeo não saia da minha bolha. Agora, uma das coisas que mais me irrita no mundinho futebol masculino é como os caras não usam a voz deles pra nada, como eles não lutam por porra nenhuma. E é óbvio que existem as suas exceções, né, pelo amor de Deus, mas quando a gente fala da maioria, e principalmente a maioria no futebol brasileiro, puta que pariu. Semana passada teve um jogo do Flamengo contra nem sei qual time, que um dos jogadores do time adversário foi racista com o Vinícius Júnior. E o caso não deu em nada, ele não foi punido nada. Pois bem, sabendo disso, desde que esse cara pisou em campo no jogo, os flamenguistas não pararam de vaiar, os jogadores do Flamengo mal deixaram ele tocar na bola, a bola chegava nele e os caras isolavam, chutavam pra qualquer outro canto, isso quando não chutavam ele. Procurem Flamengo versus Cristiane, é uma coisa assim linda de se ver. E eu até falei pro meu pai, falei, imagina se essa moda pega, do tipo se passa a tratar racista, estuprador assim em campo. Imagina o Cristiano Ronaldo recebendo esse tratamento. Gente, era meu sonho. Talvez esse não seja o melhor exemplo, mas foi o mais atual que eu pensei e eu realmente achei isso fantástico, tenho que admitir. Mas pra mostrar que os caras, se eles quiserem, eles podem fazer muito. É que eles não fazem porra nenhuma. E nem na época que o Corinthians contratou o Cuca, por exemplo, as jogadoras do time feminino botaram 10 quilos de buceta na mesa, né? Se pronunciaram, cobraram o posicionamento do clube, protestaram. E a torcida também, né? Tem um papel importante nisso. Agora, os jogadores só faltaram mamar o Cuca. Ninguém ali pra falar um A. Outra coisa também que quando eu paro pra pensar, me tira do sério. A Argentina, um país latino, tem a chance de levantar a taça nos Estados Unidos, que a FIFA já confirmou que vai ser entregue pelo Trump. Um infeliz cuja campanha em cima da deportação em massa, principalmente de imigrantes latinos, e com um discurso xenofóbico como um todo. E os caras jogadores não estão nem aí, não vão fazer nada a respeito. Pelo contrário, vão fazer palanque pra esse idiota. E antes que venha encher meu saco, eu sei que a Argentina e Estados Unidos são aliados, eu tenho o mínimo de conhecimento de política internacional. Só que assim, eu sei, você sabe que pra americano, principalmente pro Trump, gente, é tudo latino, é tudo raça inferior. E aí, quando eu lembro que as jogadoras do time americano, quando elas ganharam a Copa em 2019, elas falaram que elas não iam pra Casa Branca e elas realmente não foram. Eu acho que as pessoas, elas têm que saber o que é pertinente elas falarem ou não, quando falar. Eu acho que sim, é um pouco chato você se calar quanto a algumas coisas que pra você faria muito sentido se você falasse. Eu não acho que a gente deva medir sobre, assim, eu sou importante ou não pra essa causa, mas eu acho que, tipo assim, é realmente relevante ou pertinente que eu fale sobre isso agora? Ou que eu fique em silêncio? Eu não acho que símbolos são completamente irrelevantes, mas como eu já disse, não acho que uma foto com uma banana tenha levado a grandes debates. Também teve, acho que na mesma época, uma campanha de jogar água com gelo num balde na cabeça. Se não me engano, foi alguma coisa, a conscientização de escoliose, alguma coisa assim. E aí a galera ficou jogando, eu lembro que vários jogadores de futebol também na época fizeram isso. Mas também não me lembro de nenhum debate mais profundo. Não consigo pensar em algo assim que caminhou pra frente, que realmente foi relevante pra aquilo. Mas eu acho que quando é bem feito e tem estrutura, eu acho que funciona você ter um símbolo ali. Jogos Vorazes, por exemplo, a Katniss, ela tem o símbolo do tordo, ela vira o próprio tordo e ela consegue unir a população, caminhar para uma revolução pelo que ela representa, ela se torna um símbolo e isso gera várias coisas. O sinal que ela faz, assim, nos jogos também, um monte de gente começa a fazer. No primeiro filme, por exemplo, quando a Rue morre, a menina do Distrito 8, e ela faz como se fosse um velório ali, né, assim, pra representar que a menina estava sendo velada, é muito sério, porque é uma criança dentro de uma arena. E aquela imagem ali tem um impacto muito grande. E é óbvio, é um filme, mas imagina que ela fique calada, ou então, tipo assim, chorou, ficou muito triste, era uma criança, ela dá as costas e sai, igual todo mundo faz. As pessoas não teriam nem começado a pensar na gravidade que era aquilo. Então, o que estava acontecendo era pertinente para que a Katniss fizesse, e ela fez. Então, acho que as pessoas, no geral, precisam entender que sim, nossas vozes importam. Se eu falar com uma pessoa e isso gerar algum tipo de efeito, minha voz importou de uma certa forma. Não é pela quantidade que isso se torna importante. Mas os artistas e celebridades, pessoas que carregam nomes tão grandes, precisam ter consciência de que, sim, elas têm impactos nas pessoas. E sim, elas devem se importar com o que elas estão fazendo. Realmente uma foto com uma banana vai gerar alguma coisa? É só pra apoiar meu amigo ou é realmente por uma causa da luta contra o racismo? E pensar de fato no que eles fazem. Mas é isso, gente. O que vocês acham disso? Vocês lembravam desse negócio aí do Somos Todos Macacos? Eu acho que tem assuntos como a luta contra o racismo que devem ser levados mais a sério, sabe? Comenta aí o que você acha disso. Eu espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo.